Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Nós vamos continuar o nosso estudo sobre a comunhão. Hoje vendo ou aprendendo um pouquinho mais sobre a base da comunhão. Qual é a base da nossa comunhão? Nós já vimos que nós temos que ter comunhão com Deus e a Trindade, com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós vemos que nós temos que ter comunhão com os nossos irmãos, congregando, através da palavra, através da oração. Então, hoje nós vamos ver qual é a base desta comunhão. A primeira coisa que nós vamos aprender como base da nossa comunhão é justamente o sacrifício de Cristo Jesus, ou o sacrifício de Jesus Cristo. Ele veio, foi preso, foi julgado, crucificado. O seu sacrifício é a base da nossa comunhão. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 19 ao versículo 23, diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Por meio do sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo seu corpo, ele abriu acesso do Santo dos Santos para que possamos entrar diante de Deus em comunhão por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Paulo, ele fala aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 7, justamente isso, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Ou seja, por meio da redenção. O que é redenção? Cristo pagou um alto preço, ele nos redimiu, ele pagou por nós, através do seu sangue. E por isso temos acesso gratuitamente à graça de Deus. O que é graça? É o favor que eu não mereço. Então, por meio de Cristo Jesus, ele fez esse favor que eu não mereço de nos redimir, ou seja, de pagar pelo meu pecado, pelos nossos pecados. E assim abrir acesso à comunhão com Deus por meio do seu sacrifício. E capítulo 2, verso 3... Capítulo 2, no verso de número 3, ele diz aqui: Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ou seja, Efésios está falando que sem esse sacrifício de Cristo Jesus, para nos manter a base da comunhão, nós não temos comunhão com Deus por causa dos nossos pecados e somos filhos da ira. Então, somente por meio do sacrifício de Cristo Jesus, nós temos acesso a esta comunhão. 1 João capítulo 1, verso 9, que diz assim: todo aquele que ultrapassa, 1 João, perdão, eu errei, verso 9, 1 João, capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Efésios 2,13, nós somos filhos da ira, porque nós estamos em pecado. 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Jesus Cristo, ele é fiel
para nos lavar e nos purificar de todo pecado. O verso de número 7 de 1 João, capítulo 1, verso 7, fala que o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo pecado. Então, irmãos, a base da nossa comunhão, primeiramente, é o sacrifício de Jesus Cristo. Segundo, as promessas de Deus. As promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida por causa da misericórdia de Deus. Porque o que nós merecemos é a ira, mas a graça, o favor imerecido, nós recebemos essa graça. Então, por causa da misericórdia, ele não joga sobre nós a sua ira, mas ele joga sobre nós a sua graça. O sacrifício de Cristo Jesus. Essa é uma promessa de Deus. 2 Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 19. 2 Coríntios, capítulo 1, verso de número 19, diz assim: Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, e Silvano, e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele, em Cristo Jesus, houve o sim, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Ou seja, as promessas de Deus se cumprem em Cristo Jesus, e nelas temos a base da nossa comunhão com Deus. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então nós temos tais promessas, e nessas tais promessas nós temos a remissão dos nossos pecados por meio do sacrifício de Cristo Jesus, temos a base da nossa comunhão. E 2 Pedro, para mostrar que essas promessas de Deus são reais. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4, diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então nós temos esta promessa, porque ele nos chamou pelo seu conhecimento, pela onisciência de Deus. A onisciência é o completo conhecimento de Deus. Ele nos chamou para esta promessa do sacrifício de Cristo Jesus, para termos a comunhão. E por último, a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. E esta vontade, ela se cumpre em todos os momentos. 1 João, capítulo 5, verso 14. 1 João, capítulo 5, verso 14. Diz assim, verso 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Esta é a confiança, ou seja, a confiança que temos é que todas as promessas que Deus fez irão se cumprir em Cristo Jesus para esta comunhão. E a vontade dele é que tudo aquilo que nós pedimos em nome de Jesus,
ele vai se cumprir na nossa vida. Efésios capítulo 5, verso 17. Verso 17. Diz assim: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor para a sua vida? Nós temos que compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus é que nós não venhamos ir para o inferno, nós não venhamos perecer, mas que possamos herdar a glória eterna por causa do sacrifício de Cristo Jesus. Nós temos a certeza da nossa salvação para aqueles que creem em Cristo Jesus. Esta é a vontade de Deus. Romanos 12, capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não podemos nos conformar com o pecado deste mundo, nos conformar com a maneira que este mundo vive, mas transformar a nossa vida, corpo, mente e alma, para que possamos experimentar qual é a boa, perfeita e vontade de Deus para a nossa vida. E por último, queridos, 1 Tessalonicenses 5, verso 18. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós temos que dar graças em tudo, seja no momento de dor e de sofrimento, seja no momento de alegria, porque é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. E a vontade de Deus que em Cristo Jesus nós alcancemos a salvação pela fé, mediante a graça em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, porque esta é a base da nossa comunhão. O sacrifício de Cristo Jesus, as promessas de Deus para nós e a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Vamos orar? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor. Aplica, Senhor Deus, esta palavra em cada coração. Que possamos crer em Cristo Jesus, que é a base da nossa comunhão, que é a base da nossa fé, que é a base da nossa salvação. As promessas do Senhor possam se cumprir na nossa vida e que possamos viver debaixo da tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Em nome de Jesus. Amém e amém.